Continuação da leitura do livro Terceiro Excluído, de Fernando Haddad, por uma antropologia dialética. Robert Lowe refere-se à cultura como uma caótica mistura exótica, aquela coisa mais parecida com retalhos e remendos chamada civilização. Ruth Benedict é ainda mais direto. Tanto quanto sabemos, é fato decisivo da natureza humana que o homem elabora sua cultura a partir de elementos esparsos, combinando-os e recombinando-os, e até que abandonemos a superstição de que o resultado é um organismo funcionalmente interrelacionado, seremos incapazes de perceber nossa vida cultural objetivamente, ou de controlar as suas manifestações. Num texto de 1935, Radcliffe Brown critica essa perspectiva. Penso que, provavelmente, nem o professor Lowe, nem a doutora Benedict manteriam atualmente essa opinião quanto à cultura humana. Em 1940, Radcliffe Brown parece recuar desse posicionamento e passa a falar de cultura como uma abstração reificada. Em vez do estudo sobre a formação de nossas sociedades compósitas, somos levados a observar o que se passa na África como um processo no qual uma entidade chamada cultura africana entra em contato com uma entidade chamada cultura europeia ou ocidental. E a partir disso, uma terceira nova entidade é ou virá a ser produzida, sendo descrita por sua vez como cultura africana ou ocidentalizada. A mim isso parece uma fantástica reificação de abstrações. A cultura europeia é uma abstração, tal como o é a cultura de uma tribo africana. Acho fantástico imaginar essas duas abstrações travando contato e produzindo uma terceira entidade abstrata por meio de um ato de geração. Há contato, mas ele se dá entre seres humanos, europeus e africanos e dentro de um arranjo estrutural definido. A menção à cultura como uma abstração reificada é atenuada no livro publicado em 1952, que reúne, entre outros, os dois artigos mencionados, mesmo ano de uma comunicação de Levi-Strauss que repreende a posição do texto original. Radcliffe Brown, na obra, retoma a visão de 1935, mais próxima de Levi-Strauss, que por sua vez deixa clara sua objeção aos que pretendem enfraquecer o conceito de cultura. Na verdade, o termo cultura é empregado para reunir um conjunto de afastamentos significativos cujos limites, conforme prova a experiência, coincidem aproximadamente. O fato de tal coincidência nunca ser absoluta e de jamais ocorrer em todos os níveis ao mesmo tempo, não deve nos impedir de utilizar a noção de cultura, que é fundamental em etnologia, e possuir o mesmo valor heurístico que a de isolado em demografia. Do ponto de vista lógico, as duas noções são do mesmo tipo. Aliás, os próprios físicos nos encorajam a conservar a noção de cultura, já que N. Bohr escreve: as diferenças tradicionais das culturas humanas se assemelham, em vários aspectos, aos modos diversos, mas equivalentes, como se pode descrever uma experiência em física. Na mesma direção, Frederick Barth apela, de forma inovadora, para o conceito de nicho, adotando na esteira do Kroeber uma perspectiva ecológica em que as relações de um grupo são analisadas a partir do seu relacionamento com recursos naturais e grupos competidores, gerando padrões de interação que vão do simbólico ao rival. No seu artigo seminal, Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, o autor sofistica sua abordagem sobre etnicidade ao registrar as dificuldades e premissas controversas, como o do isolamento geográfico. Barth mostra que as fronteiras étnicas persistem apesar do contato, da mobilidade de pessoas e do fluxo de informação entre culturas, e muitas vezes elas se mantêm precisamente em função de estatutos étnicos dicotomizados. Pode ocorrer ainda que o mesmo grupo étnico ocupe diferentes nichos ecológicos, sem perder a sua unidade cultural e a étnica básica, ainda que possa
apresentar diferenças de comportamento institucionalizado, é possível que relações interétnicas se estabilizem, assim como pelo contato, é possível que as diferenças entre grupos ora se reduzam pela criação de uma congruência de valores, ora se acentuem pela formação de sistemas sociais poliétnicos. Barth sugere a adoção de um ponto de vista ecológico para analisar as interdependências entre grupos étnicos, que compõem de forma complementar um sistema social englobante, caso em que os grupos podem ocupar nichos distintos, com mínima disputa por recursos. Podem monopolizar territórios separados, competindo de maneira mais intensa, sobretudo na zona de fronteira, ou ocupar nichos recíprocos em contudo diferentes, mas em estreita interdependência. Evidentemente, não se deve perder de vista que o equilíbrio ecológico depende sempre do equilíbrio demográfico. Barth ainda chama atenção para a última questão, digna de nota, que envolve etnicidade e estratificação. Diversidade étnica não implica necessariamente em estratificação. A estratificação não implica necessariamente a existência de grupos étnicos. O sistema indiano de castas, em que as fronteiras entre as castas são definidas por critérios étnicos, constituindo-se num sistema poliétnico estratificado, é um caso muito particular. Essas abordagens sobre continuidade e descontinuidade das culturas, apesar do avanço, não rompem com uma visão diádica do problema. Elas são compatíveis com a ideia de superespécie, mas não aventam a possibilidade de uma semi-espécie, especiar. Caso em que relações triádicas contraditórias podem se estabelecer, e aqui vale a pena retomar o debate entre Radcliffe Brown e Levi-Strauss sobre o tema. Para Radcliffe Brown, a estrutura social é baseada numa rede de relações sociais diádicas de pessoas para pessoa, enquanto para Levi-Strauss passa-se algo inteiramente diferente, uma vez que para ele as relações sociais diádicas são apenas os resíduos de uma estrutura pré-existente, da natureza mais complexa. Para o primeiro, a estrutura é fluxo contínuo, movimento orgânico da ordem da observação empírica. Para o segundo, é uma realidade oculta, inconsciente, que se desfralda no tempo. Levi-Strauss, de modo claro, sente falta de um terceiro elemento, mas pensa tê-lo encontrado nessa estrutura oculta, comum a todos os espíritos antigos e modernos, primitivos e civilizados, que impõem formas a um conteúdo. Recorre, para tanto, à linguística estrutural de Trubetskoy e Jacobson para aplicar procedimentos análogos aos da análise de fonemas e sistemas sociais e culturais, mas com o mesmo intuito de examinar nos sistemas de parentesco, na mitologia, nos rituais, etc., as propriedades formais dessas estruturas nos seus próprios termos. Entretanto, como observa Noam Chomsky, a estrutura do sistema fonológico é de muito pouco interesse como objetivo formal. Nada há de significativo a dizer, de um ponto de vista formal, acerca de um conjunto de 40 e tantos elementos classificados em termos de 8 ou 10 características. E aí o Chomsky prossegue. Além disso, a ideia de uma investigação matemática das estruturas da linguagem, a que Levi-Strauss, por vezes, alude, apenas se torna significativa quando se consideram sistemas de regras com capacidade gerativa infinita. Nada há a dizer sobre a estrutura abstrata dos diversos padrões que aparecem nas várias etapas de derivação. Se isso estiver correto, não se pode esperar que a fonologia estruturalista em si mesma ofereça um modelo útil para a investigação de alguns de outros sistemas culturais e sociais. Curiosamente, tanto Radcliffe Brown quanto Levi-Strauss citam Navin, de 1936, de Gregory Bateson, em favor de seus argumentos, embora para o estruturalista francês este autor já tivesse ultrapassado o nível das relações diádicas puras em que se apoia o estrutural funcionalismo inglês. Bateson, de fato, situa-se além das relações diádicas, mas não do sentido sugerido por Levi-Strauss. Faço referência não tanto ao tratamento de Bateson dá ao conceito de estrutura e função, que tanta controvérsia gerou entre os discípulos de Radcliffe Brown e Milinowski, mas à apresentação do seu conceito de cismogênese, entendido como processo de diferenciação.
Bateson distingue dois tipos de cismogênese, a complementar e a simétrica. No primeiro caso, o comportamento e as aspirações dos grupos são diferentes, mas se reforçam mutuamente, podendo, na ausência de restrições moderadas, levar à ruptura. A atitude assertiva de um grupo que provoque submissão por parte do outro pode encorajar nova asserção respondida por mais submissão, até que se produza o cisma. No segundo caso, o padrão de comportamento dos dois grupos em contato é o mesmo, simétrico, alterando-se apenas em grau no decorrer do tempo, até a ruptura, como no caso de um grupo responde à basófica de outro com mais basófica, sem que operem mecanismos estabilizadores. Quando dois grupos de indivíduos com cultura inteiramente diferentes entram em contato, três resultados possíveis devem ser considerados: completa fusão entre os dois grupos, eliminação de um ou de ambos os grupos, persistência de ambos os grupos em equilíbrio dinâmico como grupos diferenciados no interior de uma mesma comunidade maior. A lista não contempla a subjugação de um grupo por outro, o que limita o alcance da análise. Com efeito, a escravidão, por exemplo, não se enquadra nas hipóteses elencadas. Não se trata propriamente de fusão, eliminação ou equilíbrio dinâmico, embora ela contenha elementos dessas três possibilidades sem se confundir com nenhuma delas. É sintomático que Bateson sugira que o então estado perturbado e instável da política, lembrado que ele escreve pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por duas cismogêneses: cismogênese simétrica das rivalidades internacionais e cismogênese complementar da luta de classes. Bateson não percebe, contudo, a conexão entre elas, e o terceiro excluído, que estrutura por fora as relações diádicas, não se revela. Não é por outra razão que Bateson, participante das famosas Macy Conferences, vai encontrar no conceito de feedback o apoio para o desenvolvimento das suas ideias extremamente originais. A ideia de feedback, utilizada por Clerk Maxwell em sua análise do motor a vapor com regulador e pelo trabalho pioneiro de Claude Bernard sobre a constância do meio interior, seguido por Walter Bradford Cannon, que desenvolveu o conceito de homeostasia, foi chave para o aparecimento da cibernética. Como se sabe, a cibernética, em vez de trabalhar com cadeias lineares de causa e efeito, assume para a explicação dos fenômenos biológicos e sociais as cadeias causais circulares, que ou buscam um equilíbrio, um estado de equilíbrio dinâmico, ou se modificam em progressão exponencial, movimento, regra geral, limitado por recursos finitos de energia ou por algum tipo de restrição externa. A cibernética, no entanto, é extremamente limitada para explicar fenômenos biológicos e sociais. O feedback é fator determinante para explicar a estabilidade de sistemas, mas não de sua dinâmica evolutiva ou revolutiva, razão pela qual Bertalanffy procura inserir a cibernética, que lida com sistemas fechados, no quadro maior da teoria geral de sistemas, que passa a trabalhar com a ideia de sistemas abertos para explicar a dinâmica dos sistemas biológicos e culturais. Interessa-nos, particularmente, a conexão que Bertalanffy estabelece entre biologia de Jacob. Antes de apresentá-la, porém, ainda me cabe mencionar a contribuição de Marshall Sahlins para o debate. Ao tentar superar a dicotomia entre universalismo e relativismo no interior da teoria da evolução, ele oferece alguns elementos críticos que nos serão úteis para compor o esquema geral do nosso argumento. Sahlins e colegas, em Evolution and Culture, resgatam algumas instituições coincidentes desenvolvidas por Taylor e Spencer, notadas também por Durkheim, para propor uma síntese original entre as perspectivas aparentemente conflitantes de Leslie White e Gordon Shields, de um lado, e Julian Stewart de outro, acerca da unilinearidade ou multilinearidade do processo evolutivo no âmbito da cultura. Sahlins reafirma a ideia de progressão sem romper totalmente com a ideia de relativismo. Para ele, há dois aspectos no processo evolucionário total, nem sempre bem delimitados pela teoria. Um aspecto adaptativo e outro progressivo. A evolução envolve tanto avanço quanto divergência, tanto progresso quanto variação.
Esses dois momentos exigem, para fins analíticos, que se faça a distinção entre evolução específica, que cria diversidade filogenética por modificação adaptativa, e evolução geral, que gera, sem referência à filogenia, formas superiores que superam as formas inferiores, tanto em nível de organização como reciprocamente em aproveitamento de energia, ou, em outras palavras, em nível de integração. A evolução biológica e a evolução cultural, para Salles e colegas, respeitam essa mesma lógica, desdobrando-se igualmente entre dois eixos, o específico e o geral. Uma das semelhanças notáveis é que as formas específicas mais recentes, biológicas e culturais, não necessariamente são as formas gerais mais elevadas. Os estágios ou níveis de desenvolvimento geral são sucessivos, mas os próprios representantes particulares nesses estágios sucessivos não precisam sê-lo. Há, entretanto, diferenças igualmente notáveis. Embora se possa traçar um paralelo entre mutação e fluxo gênico, de um lado a inovação e difusão e do outro os autores observam que a difusão ocorre também entre espécies culturais diferentes. Um fenômeno impossível em biologia, dada a irreversibilidade do processo de especiação. Em contraste com linhagens biológicas separadas, diferentes tradições culturais podem convergir por coalescência, difusão ou aculturação. Na visão de Salles e colegas, isso dá razão a Frederick Barth, responsável por adotar a ideia do nicho ecológico para retratar o meio ambiente de um grupo cultural como a totalidade dos recursos disponíveis e das culturas circundantes e respectivos padrões de relacionamento intercultural e nível de desenvolvimento. A convergência, portanto, é tão comum entre culturas quanto a divergência, que nos moldes da evolução biológica se dá por variação e seleção. A cada eixo da evolução biológica ou cultural, específico e geral, corresponde uma forma de dominância que leva o mesmo nome. A dominância específica responde por adaptação verticalmente especializada aderente ao ambiente determinado, enquanto a dominância geral responde por crescente adaptabilidade a um horizonte ecológico lateralmente estendido. A diferença da evolução biológica, contudo, cujas espécies variam em proporção de um número ilimitado de nichos ecológicos, a evolução cultural, segundo Salles e colegas, dá lugar a um número reduzido de tipos culturais, combinado ao fato de a difusão cultural ocorrer por mecanismos não genéticos muito mais rápidos, notam-se duas tendências só aparentemente contraditórias. Por um lado, as culturas superiores tendem a dominar e reduzir a variedade de sistemas de culturas, inclusive por extermínio, colonização ou simples ameaça. E por outro, observa-se maior heterogeneidade entre as culturas que conseguem mudar de patamar. As culturas, assim, segundo Salles e seus colegas, podem convergir quanto à evolução geral, mas mantêm-se diferenciadas quanto à evolução específica, relegando as culturas inferiores, do ponto de vista da evolução geral, a espaços geográficos cada vez mais restritos. Isso não elimina a possibilidade de uma cultura superespecializada, ainda que pouco desenvolvida, dominar, ao menos por algum tempo, um nicho muito específico. Prova disso é o fato de que a caça e a coleta, em situações históricas particulares, podem, em ambientes generosos, produzir mais energia do que a agricultura ou a pecuária, e, em função disso, impedir a sua introdução. É importante notar que, até esse ponto, Salles e seus colegas mantêm-se adeptos da ideia da evolução cultural, ainda que tenham distinguido a evolução geral da evolução específica. Acrescentam pouco, portanto, ao esforço de explicitar, de maneira mais precisa, a dialética da dinâmica cultural. Não obstante, apesar de não contemplarem na sua apresentação um espaço para o papel da contradição no processo histórico, os seus poucos apontamentos sobre a difusão da cultura introduzem no debate antropológico um argumento que sugere outro caminho, não explorado pelos autores. A certa altura da exposição, eles afirmam que há obstáculos à evolução geral das culturas. Por um lado, uma cultura tecnologicamente mais sofisticada procura, em geral, retardar a difusão do conhecimento prático, enquanto promove a propagação
das suas instituições, costumes, religião, ideologia, leis, etc. No sentido amplo do pensamento institucionalista de Thorstein Veblen, por outro lado, se essa cultura, embora superior, for muito especializada, o seu potencial para mudar um patamar para outro mais elevado pode ser menor do que aquele de uma cultura inferior menos especializada, que pode, em virtude de maior flexibilidade, superá-la. Incorpora-se ao modelo assim um argumento do marxismo soviético sobre a lei leninista trotskista do desenvolvimento desigual e combinado, segundo o qual a forma nova pode advir das formas mais atrasadas. O progresso evolucionário específico relaciona-se inversamente ao potencial evolucionário geral. É importante lembrar que, por conta da estabilização das espécies especializadas, o progresso geral é caracteristicamente irregular e descontínuo, não uma linha direta da espécie avançada para o seu próximo descendente. A despeito das ilusões do marxismo soviético, que contraria inclusive os prognósticos do marxismo clássico, o mérito do estudo de Salles e seus colegas é menos a separação entre evolução geral e evolução específica, que merece muitos reparos, do que o de ter sofisticado a teoria do difusionismo para a distinção entre difusão técnica e difusão institucional. Isso permite à antropologia dialogar com as escolas de pensamento econômico contemporâneo, de vários matizes que procuram explicar a não convergência das economias na direção de um mesmo patamar de desenvolvimento, onde a maioria delas se vale dos argumentos neo-institucionalistas. Numa passagem pouco comentada da obra de Douglass North, por exemplo, ele aponta que recentes modelos neoclássicos de crescimento formulados em torno dos rendimentos crescentes e de capital físico e humano dependem crucialmente da inferência de uma estrutura de incentivos implícita. No outro extremo estão modelos marxistas ou esquemas analíticos inicialmente neles inspirados, que se fazem depender crucialmente das considerações institucionais. Consistam eles em teorias acerca do imperialismo, da dependência da dicotomia centro-periferia, têm em comum construtos institucionais que redundem em exploração ou padrões desiguais de crescimento e distribuição de renda. Na medida em que esses modelos relacionem de modo convincente as instituições e incentivos e as escolhas e resultados, serão congruentes com o argumento do presente estudo, visto que boa parte da história econômica da humanidade consiste em uma crônica sobre seres humanos com poder de barganha desigual, maximizando seu próprio bem-estar, e o que seria espantoso se tal procedimento maximizante não se desse frequentemente à custa dos outros.